aí, galerinha da primeira série? Tudo certo com vocês? Bora lá estudar matemática aqui com a professora Neumar e também com o nosso intérprete Paulo. Oi, Paulo! Então, vamos lá. Olha só, e o que nós vamos estudar? Observe aqui, determinar o zero de uma função quadrática, utilizando uma fórmula resolutiva. Bora lá? Então, como será que nós fazemos isso? Então, vamos descobrir. Olha lá. Então, você lembra o que significa o zero de uma função? Ou também nós podemos chamar raiz da função? Também você pode encontrar por esse nomezinho, tá? E como que podemos determinar o zero de uma função quadrática, gente? Como que a gente faz isso? Então, olha só, vamos lembrar um pouquinho, tá? A raiz do zero de uma função é o valor do seu domínio, cuja imagem é zero. Isso mesmo. Então, para encontrar o zero ou a raiz de uma função, a gente coloca lá f de x igual a zero ou y igual a zero, tá? Lembrando, gente, o y e o f de x, eles têm o mesmo significado, são formas diferentes de colocar isso na equação, mas eles significam a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa, tá? Então, olha só, se o gráfico de uma função f tem um ponto lá no eixo, né, x, né? Nós temos lá no eixo x, né? Pensando ali no eixo x. Esse ponto, ela tem ordenada nula, tá? O que isso quer dizer, né, gente? Então, a abscissa dele vai ser a raiz de f, tá? Então, a gente pode observar aqui, ó, que A, B e C, eles são raízes de f. Mas por que A, B e C são raízes de f? Porque a gente pode verificar isso porque eles cortam ali, né, o eixo x, que é o eixo horizontal. Então, todo pontinho que tiver em cima desse eixo horizontal vai ser onde eu tenho uma raiz. Então, aqui no caso, o valor de A, o valor de B, o valor de C, está me dizendo que quando eu substituir isso numa função, ela vai dar igual a zero. Por isso que essa coordenada aqui é zero, ó. C, zero. Então, quando o x é C, o y é zero. Quando o x é B, o y é zero. Quando o x é A, o y é zero. É a coordenada ali no plano cartesiano. A gente consegue visualizar isso também, tá? E aqui, vamos praticar um pouquinho? Então, olha só. Determine os zeros ou raízes da função de f no gráfico abaixo. Então, observe o que o professor acabou de falar em relação a esse eixo horizontal. Será que tem algum pontinho em cima dele? Será? Vocês conseguem identificar quais são esses pontinhos? Então, identifique esses pontinhos, que eles são o quê? O zero, ou a raiz dessa função. Então, ó, já dei uma dica bem bacana aí. Então, vou dar um tempinho para vocês e eu já retomo aqui para fazer a correção.
E aí, bora, galerinha, verificar quem são essas raízes, né? Então, olha lá. Então, aqui, gente, ó, a gente pode observar aqui nas setinhas que nós temos o x igual a 0, né? O x igual a 3, o x igual a 6 e o x igual a 11, tá? Então, nesses 4 pontos do gráfico, nós temos as raízes. E quais são as coordenadas? Então, quando o x é 0, o y é 0. Quando o x é 3, o y é 0. Quando o x é 6, o y é 0. E quando o x é 11, o y é 0, tá bom? Então, sempre que a gente tem esses pontinhos em cima ali, né, desse eixo horizontal, do eixo x, eles estão indicando que a gente tem a raiz da função, tá? E sempre em cima do eixo x, o y vai ser 0, tá? Então, olha só. Então, quando a gente está falando desses zeros da função, né, que, lembrando que essa função quadrática ela é definida, né, por y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, que ela é a lei de formação, né, da função quadrática, né, os valores reais de x para, né, os quais tem y igual a 0 ou f de x igual a 0, né, são o quê? Denominados de zero da função, tá? Então, ou raízes, né? Esses dois nomes são muito utilizados, tá? Então, algebricamente, os zeros ou raízes de uma função quadrática são obtidos quando resolvemos o quê? A equação do segundo grau. E como que a gente resolve uma equação do segundo grau? Utilizando uma fórmula aí, que tem um nome, né? Uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, vamos lá. Né? Então, usando a fórmula, olha só o que a gente tem. Para usar a fórmula da resolução de equações do segundo grau, basta conhecer os coeficientes da nossa equação, o a, o b e o c. Bem importante, vai precisar deles para colocar na fórmula. Então, nós temos a fórmula que ela pode ser usada de duas formas. Temos uma forma mais geral, que engloba, né, você consegue encontrar esse resultado já direto, substituindo, e tem uma fórmula que a gente utiliza calculando o delta. Depois substitui, né? O delta a gente chama de discriminante também, tá? Aí a gente substitui na outra, né? Então, tem essa fórmula geral, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, divididos por 2 vezes o a. Ou nós podemos, né, encontrar o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e substituir nessa outra fórmula aqui, que é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. São duas formas que a gente pode estar calculando aí, utilizando essas fórmulas a fórmula de Bhaskara, tá? Então, olha só. Mas vocês sabiam que o Bhaskara, né, mas não foi ele quem escreveu essa fórmula, né? Só um pouquinho de curiosidade. Essa fórmula no Brasil, ela é chamada, né, de fórmula de Bhaskara, mas não foi ele que escreveu essa fórmula, tá? Então, né, quando nós nos deparamos com essa expressão fórmula de Bhaskara, a conclusão mais óbvia, né, parece que foi o Bhaskara, né, um professor, astrólogo, né, astrônomo e matemático indiano, né, que descobriu a fórmula, né? Mas não foi bem assim não, né? Não foi ele. Isso nos induz, nossa, o Bhaskara foi ele que inventou, foi ele que fez, né? Por ela receber esse nome, mas não foi ele não. O Bhaskara escreveu, né, alguns livros, né, durante a sua trajetória, como matemático, tá? Em um desses livros, ele cita as regras que deram origem à fórmula de Bhaskara, né? E que conhecemos hoje, tá? Então, por isso, acredita-se que, em algum momento da história da matemática brasileira, algum autor analisou essa obra e atribuiu esse nome à fórmula. Então, ele analisou essas descrições e atribuiu esse nome, tá bom? Então, vamos praticar utilizando essa fórmula? Olha só, determine os zeros ou raízes das funções, tá? Então, temos lá a letra A, y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3 e y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 5. E a letra C, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, será que essas três equações possuem raízes dentro do conjunto dos reais? Tô curiosa, mas vou dar um tempinho aí para vocês fazerem e eu já retomo aqui para a gente fazer a correção.
encontrar essas raízes, gente? Vamos lá? Então, me ajudem aqui, olha só. Então, primeiro a letra A. Vamos calcular. X² mais 2x menos 3. Primeira coisa que a gente tem que fazer, encontrar os valores de A, B e C. Então, o A é quem acompanha o x². Quem que está acompanhando ele? Quando não tem nada na frente, é 1. O B é quem acompanha o x, então é 2. E o C é quem está sozinho, não tem, né, não tem ninguém acompanhando ele ali não, tá bom? Não tem nenhuma letra, então é o menos 3. Vamos calcular utilizando o delta. Então, delta é igual a B² menos 4 vezes A vezes C, tá? Então, o B nós sabemos que é 2. Agora, vamos substituir, tá, gente? O valor de A, B e C. Então, no lugar do B, nós vamos colocar o 2. No lugar do A, nós vamos colocar o 1. E no lugar do C, nós vamos colocar o menos 3. Então, vai ser 2² menos 4 vezes 1 vezes menos 3. 2² é 4. 4 vezes 1 vezes 3 é 12. Então, e menos com menos vai ficar mais. Então, o delta é 16, tá bom? Então, encontramos o valor do delta, vamos lá substituindo a fórmula. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, substituindo os valores, né, nós temos menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é o delta, divididos por 2 vezes o a, que o a é 1. Por isso que tem, ó, por ter esse sinal de mais ou menos, nós vamos ter que separar isso em duas respostas, tá? Então, nós vamos fazer lá, menos 2 mais 4, que é a raiz quadrada de 16, né? Menos 2 mais 4, vai ficar menos 2 mais 4, é 2. 2 divididos por 2 é 1, tá? E daí eu tenho lá, menos 2 menos 4. Tá vendo que eu utilizei para mais e para menos, né? Menos 2 menos 4 é menos 6. Menos 6 divididos por 2 é menos 3. Então, encontramos ali os zeros, as raízes dessa função, tá bom? Então, são os números 1 e menos 3, tá, galera? Aí, agora, nós vamos encontrar aqui, né, para outra função, que é menos x² mais 4x menos 5. Vamos utilizar o mesmo processo. Encontra o valor de A, B e C. Então, A é menos 1, B é 4 e C é menos 5. Vamos calcular o valor de delta? B² menos 4ac, então vai ficar 4² menos 4 vezes menos 1 vezes menos 5. Olha só, presta atenção aqui. Então, eu tenho 16 menos 20, porque 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. Só que aplicando a regrinha de sinal, menos com menos, mais com menos, menos. Então, perceba que aqui a gente vai ter 16 menos 20. Eu tenho um delta negativo. E quando isso acontece, qual que é a conclusão que nós vamos ter, né? Que não existe uma raiz real, porque a gente tem um delta negativo. Ou seja, quando o delta for menor que zero, a função não possui. Ela não possui o quê, professora? Raízes reais, dentro do conjunto dos reais. Então, sempre que você encontrar o delta negativo, a gente não vai conseguir encontrar a raiz dentro do conjunto dos reais, tá bom? Então, aí acaba por aqui, tá? Aí, na letra C, vamos ver o que a gente pode encontrar aqui no valor de delta. Vamos encontrar o valor de A, B e C, né? A é 1, B menos 4 e C é 4. Aplicando lá na fórmula do delta, nós temos menos 4² menos 4 vezes 1 vezes 4. Menos 4² é 16. 4 vezes 4 também 16. 16 menos 16, 0, gente. Olha só. Então, deu 0 ali, né? Então, olha só. O que vai acontecer? Vai ter raiz, professora? Vai sim. Tem uma característica quando o delta é igual a zero. Quando o delta for igual a zero e a gente aplicar isso na fórmula, as raízes elas vão ser iguais, tá bom? Então, olha só. Então, a gente aplica lá, encontramos o delta, que é zero. Aí, nós vamos ter o quê? Menos, né? Menos b, então, menos 4 divididos por 2. Então, vai ficar 4 mais ou menos 0 divididos por 2. Então, vai ficar 4 mais 0 é 4 divididos por 2, 2. 4 menos 0, 4 dividido por 2 é 2. Então, quando o delta for igual a zero, a gente vai ter as duas raízes iguais, tá bom? Então, essa é uma característica aí também, tá? Então, né, encontramos aí, né, aqui essas raízes que nós, né, calculamos anteriormente. Então, no A, x igual a 1 e x igual a menos 3. No B, não existem raízes nos reais. E no C, x igual a 2. As duas raízes são iguais, tá bom? Tá? Então, vamos fazer uma análise aqui desse discriminante, olha só, bem importante. Então, quando o delta, né, quando o delta for menor que zero, não vai ter raízes nos reais,
tá? Quando o delta for igual a zero, as raízes vão ser iguais. E quando o delta for maior do que zero, as raízes reais elas serão diferentes, isso mesmo, tá bom? Então, essa é uma análise que a gente já pode fazer quando calcula o delta, tá? Então, bora praticar mais um pouquinho? Então, vamos lá, galera. A partir dos resultados no exercício 1 e observando os valores do discriminante delta, que conclusões podemos afirmar em relação às raízes ou zeros obtidos? O que vocês acham? Então, vou dar um tempinho para vocês, eu já retomo aqui para a gente fazer essa discussão. E aí, galerinha? Então, acompanhe aqui com a professora, olha só, né? Então, né? O que a gente pode concluir com isso, né? Que dependendo do valor de delta, nós temos, né, diferentes quantidades ali, né, de raízes, né? Nesse caso, pode não ter raiz, nesse caso, pode ter raízes iguais, né?
Ou também pode ter as duas raízes ali, né, no caso, diferentes, tá bom? Então, é isso que a gente consegue. Se a gente calcular o delta, a gente já consegue observar mais ou menos isso, tá bom, gente? Tá? Então, quando o delta for maior do que zero, a função tem raízes reais e diferentes. Quando o delta for menor do que zero, a função não tem raízes dentro do conjunto dos reais, tá bom? Aí é só lá dentro do conjunto dos complexos, que é outra história, né? E o delta, quando for igual a zero, a função tem raízes reais iguais, tá? Então, a gente já pode ter essa conclusão quando é lá ir lá e calcular o valor do delta, tá bom? Beleza? E o que nós estudamos hoje, pessoal? Nós estudamos a fórmula de Bhaskara, né? Estudamos um pouquinho da história também, aplicamos essa fórmula para encontrar as raízes e ainda analisamos quando o delta for positivo, negativo, né? Ou igual a zero, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até breve!